Estudos literários versus estudos culturais. A primeira questão é: seriam os estudos da cultura ou estudos culturais uma continuação dos estudos literários? Ou seriam os estudos culturais como vindos para destruir o que é considerado literatura, os estudos literários? Mas antes de mais nada, o que são os estudos culturais? Primeiramente, tudo começou na Inglaterra, quando os valores da alta cultura estavam sendo questionados. Indagavam ainda acerca do que seria civilização. Seria a civilização aquilo que é ditado por poucos e a cultura dos demais? Seria a civilização o mesmo que cultura? Ou seriam dois termos diferentes? Assim surgiram os estudos culturais, oriundos da crítica estruturante da esquerda e da crítica feita ao conservadorismo da sociologia inglesa. Alguns nomes de destaque são o Sr. E.P. Thompson, o Sr. Richard Hogarth e Raymond Williams. Os estudos culturais na educação. Concebe a educação como um processo sociocultural de significação e aculturação, que é definido por relações de poder, acarretando na análise, bem como da problematização dos seguintes itens: dos mecanismos, estratégias e políticas de constituição de sujeitos e identidades, dos regimes e esquemas de representação dos diferentes grupos, da dinâmica de funcionamento de artefatos culturais conectados com a educação e das conexões entre a educação e as diferentes racionalidades políticas contemporâneas. É analisado o campo de interação entre os estudos literários e os estudos culturais, relatando-se os avanços e os retrocessos existentes nessa relação, principalmente sob a ordem do materialismo cultural e as contribuições deixadas por essa nova forma de entender o processo cultural, apropriado pela voracidade da indústria e comprometida enquanto meios de produção. Também são relatados os desafios dos estudos culturais frente à estantização da cultura e da própria apropriação da disciplina pelo mercado. Os apontamentos da primeira geração dos estudos culturais traduzem as necessidades da compreensão da cultura enquanto processo, e não enquanto um bem naturalizado e inerte, como pregam os neoliberais de hoje, com o fim da história, ou melhor dizendo, com o fim da criação humana em sua totalidade. Mas a partir daí, podemos ainda fazer mais questões. Para os mais conservadores, os estudos culturais vieram para destruir a literatura. Essa, por exemplo, é a posição do Yankee Harold Bloom. Na visão oposta, os estudos culturais teriam aportado para desestabilizar a cultura e celebrar o que é popular. A oposição entre o populismo cultural e a privação das classes populares de uma cultura que deveria ser incomum são deixados em aberto, são deixados em questão. Afinal, como aponta Bloom, os tais estudos culturais não passam de uma escola de ressentidos que lutam contra os verdadeiros valores literários provenientes do cânone ocidental. Para ele, a escola, para Bloom, o que ele chama de escola dos ressentidos, nada mais é do que insistir em reclamar uma herança da qual foram excluídos por razões não propriamente artísticas, mas por questões de raça, gênero e classe. Afinal, para que incluir na literatura estudos relacionados a gays, a prostitutas, a latinos e outras minorias? É um grande entrave, na verdade, até hoje. Porém, nem tudo está em conflito. Principalmente para Raymond Williams, os estudos culturais também têm consequências produtivas para os estudos literários. Se analisarmos todas as formas de significação, podemos analisar todas as formas de significação como concretização dos meios
e das condições de sua produção. Aí poderemos considerar os estudos culturais como uma continuação e como contribuição dos estudos literários. Porém, entra em jogo fatores como línguas e nacionalidades. Se considerarmos, por exemplo, a Grã-Bretanha e considerarmos os estudos culturais como um fator língua, no caso, os estudos culturais como sendo uma expansão dos estudos literários, não entra só escritores ingleses, por exemplo, ou britânicos. Entra também escritores provenientes de outras nações fora da Grã-Bretanha, como o grande escritor indiano Narayan, ou mesmo Rudyard Kipling, que, embora fosse inglês, nascido na antiga colônia da Índia, quando a Índia era colônia da Inglaterra, escreveu muito acerca dos valores culturais de um povo que não é proveniente da Grã-Bretanha, no caso, principalmente do povo tibetano. E aí fica essa encruzilhada. E quanto à nacionalidade e quanto à língua? Serão os estudos culturais também considerados como estudos literários nesse caso? Porque boa parte da obra da Grã-Bretanha poderá provir de fora e não dentro dela, se considerarmos, por exemplo, a língua. Aí, muitos dos escritos da Idade Média, por exemplo, poderiam não ser muito considerados para hoje, porque o inglês falado na Grã-Bretanha atual é muito mais parecido com o inglês da Índia ou de muitos países africanos do que da própria Inglaterra do século XIII e XIV.